Fala, nação! Olha a gente aqui de novo! Fala, rapaziada. Não sei em que deu desse povo pra me chamar novamente, mas tô aqui tentando representar você, torcedor. Já era, Fábio. Vamos embora. Tem que ficar agora. O nosso entrevistado de hoje é o seguinte, tá? Se preparem, tá? Eu quero ver, vou sempre fazer desse jeito, que é eu quero saber se você vai adivinhar antes da gente abrir a tela aqui, tá? Ó. Textão. Olha lá, tá? Nascido em 23 de junho de 94. Tem gente que já sabe quem é, né? Já conhece data de aniversário de jogador já. Nasceu em Monte Alto, no interior de São Paulo, uma cidade com pouco mais aí, ó, de 50 mil habitantes. Atleta profissional de futebol, volante de chegada. Muita habilidade, muita qualidade no passe pra sair já jogando aí, ó. Perfeito. Ó, olha a dica, tá? Passagens pelo Ferroviário, Botafogo de Ribeirão Preto, Paraná, Pumas do México, agora todo mundo já sabe. Goiás e o Criciúma. E agora tá aqui no CRB. Fazendo história, né? Fazendo história mesmo. Com poucos meses que tá aqui no clube, já deixou a sua marca. E ó, agora, predestinado. Gol decisivo. É isso. A gente tá falando de quem? Meritão. Igor Meritão. É, rapaz. Seja muito bem-vindo, Igor. Inclusive, né, Meritão, né? Quando a gente fez a apresentação do Meritão no CT, eu até te perguntei, né? Igor é Meritão? Ele disse, Meritão. Então, seja muito bem-vindo, Meritão, ao CRBcast, aqui na nossa casinha, CRB TV. Seja muito bem-vindo e, ó, a gente vai só bater um papo aqui, mas a gente quer saber de tudo. Muita conversa, muita conversa. Primeiramente, boa noite, gente. Boa noite a todo mundo que nos acompanha aí. É um prazer estar aqui com vocês e que a gente possa bater um papo legal aí e poder contar um pouquinho da minha história, né? Daquilo que eu vivi no futebol. E estou muito feliz de estar aqui com vocês. Perfeito. Para começar, vamos lá. Vamos conhecer melhores momentos do homem aí. Na Solta. Pinçou, levantou pra área e o toque! Igor Meritão manda a bola pro fundo do gol. E aí... Rapaz... Volta o nervosismo, né? A boca do estômago. A gente vai chegar nesse momento ainda pra falar desse dia aqui, mas eu passei mal, real, nessa partida, tá? Olha, Meritão, seja muito bem-vindo mesmo. Eu queria só que você se apresentasse rapidinho, depois de a gente ver agora esse seu momento tão crucial com a gente. E, inclusive, também para falar um pouquinho sobre como é que foi esse convite aqui, né? Meritão, e aí, vamos bater um papo lá no CRBcast? Bora, vamos lá, né? Muito prazer, como eu falei, muito prazer estar aqui com vocês. Vou me apresentar, meu nome é Igor Matheus Meritão, sou de Monte Alto, interior de São Paulo. E, cara, espero que a gente possa ter uma noite aí muito, muito feliz, desfrutar um pouquinho aí do convite de vocês. Agradeço pelo convite que vocês fizeram. Espero estar à expectativa de vocês, né? Como o alemão falou, não é fácil pra gente, às vezes, estar na frente de tantas câmeras, assim, é mais fácil jogar com, sei lá, 40 mil pessoas do que estar na frente de algumas... Vamos conversar aqui. Mas está sendo um prazer, espero contar um pouquinho da minha história aí. Pois bem, devidamente apresentado, roda a vinheta. Meritão, conta pra gente. Eu queria que a gente iniciasse esse nosso papo aqui, você contando um pouco da sua história, da sua trajetória como jogador, decidir jogar futebol, ser jogador de futebol. Como é que foi pra família? Como é que foi inicialmente pra você? Como foi que começou isso? Olha, primeiramente eu vou agradecer primeiramente a Deus, né, que eu creio muito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E agradecer ao meu pai também, né? Meu pai e minha mãe, que desde criança sempre me incentivou muito. Meu pai também tentou ser jogador de futebol, infelizmente não conseguiu. Mas um dia ele falou para os amigos dele, quando eu era pequeno, ele falou assim, mas um dia meu filho vai se tornar profissional.
E graças a Deus, Deus realizou o sonho dele através da minha vida. Comecei na minha cidade ali, Monte Alto, muito novo, muito jovem. E depois fui para o Monte Azul Paulista, onde eu fiz praticamente minha formação, a minha base. Sua base foi lá. Minha base foi no Monte Azul Paulista. Acabei jogando 2 Copas São Paulo ali, a de 2013 e a de 2014. E aonde acabei profissionalizando e fui emprestado para o Olímpia de São Paulo para jogar a última divisão do Campeonato Paulista. E ali a gente fez um excelente campeonato. A gente não subiu para a terceira divisão por causa de um ponto. E infelizmente nesse ano eu tive uma lesão no menisco. Acabei perdendo 1 ano e pouco de trabalho, né? Fiquei 1 ano desempregado porque quando eu me machuco, o clube também não sabia que eu tinha tido uma lesão. Então eu acabei rescindindo o contrato antes de saber que eu tinha me lesionado. Então aí eu tive que começar, a buscar um bico na minha cidade, trabalhar. Até então que meu pai começou a conversar com o vice-prefeito da cidade, que gostava muito de futebol, para tentar fazer uma cirurgia, porque até então não tinha condição de a gente pagar uma cirurgia. Quantos anos você tinha nessa época? Eu tinha 18 para 19 anos, foi quando eu me profissionalizei. Né? 18 para 19. Aí ele falou, não, pode deixar que eu vou ajudar seu filho. Mesmo assim, passou 5 meses. Aí eu fiz a cirurgia de menisco, fiquei jogando pelo time da minha cidade, fiquei jogando futsal um bom tempo. Fiquei 1 ano e pouco aí jogando só no time da minha cidade, trabalhando, arrumando uns bicos para fazer, para ajudar em casa também. Sim, perfeito. E aí... E como que... Uma coisa que a gente bate sempre na tecla é do quanto que a base familiar é importante, né? Perfeito. Aí você mencionou sobre o seu pai. O teu pai era o sonho do teu pai, né? E que ele acabou transferindo ele pra você, mas que ele te apoiou muito nisso, né? Eu queria que você comentasse 2 coisas. Uma que é um comentário que a gente sempre faz, uma tecla que a gente sempre bate nessa base familiar, o quanto que é importante essa família estar do lado, tanto do sonho quanto na realização do sonho, porque não é fácil, né? Uma estrada que não é fácil. A gente sabe que é o sonho de muito menino virar jogador de futebol, mas tem que saber, tá? Não é fácil. São E a base a base familiar é um lance muito importante. Sim. E uma coisa que a gente, além de falar sobre a tua família, sobre essa base familiar que você já comentou aqui, que já começou falando do teu pai, eu queria que você falasse de outra coisa que eu nem precisei comentar, que é sobre essa tua fé, que a gente vê, quem te acompanha nas redes sociais nota isso, o quanto você é espiritualizado, o quanto você respeita esse teu relacionamento com o sagrado. Eu queria que você comentasse desde da tua base familiar até a tua base espiritual. Conta pra gente. Olha, pra mim, meu pai e minha mãe sempre foi a base de tudo. Como você disse, acho que a coisa mais importante, né, é o apoio dos pais, né? E toda vez que eu converso com os pais que têm o sonho que os filhos se tornem um atleta profissional, porque eu tenho muitos amigos que têm filho hoje de 12, 13 anos, eu sempre falo, você tem que apoiar seu filho até onde ele quiser. O dia que ele não querer mais... Aí vai ser muito da cabeça dele, o que é que ele quer e tal. A gente também não pode forçar, é algo que eu creio que tem que ser da criança, do jovem querer, desejar, porque eu desejava muito. Não era só queria, né? Não era só a vontade do pai. Não era só meu pai que me imputava e falava, não, você tem, é obrigado você conseguir. Isso nunca foi. Né? Nunca foi assim. Eu sempre desejei, eu sempre quis, eu sempre busquei. Ele que ficou muito feliz em poder ver casou a realização do sonho dele. Então casou. Se transformando também no teu sonho. Exatamente. Então, para mim, foi muito importante. Meu pai sempre me apoiou, meu pai sempre me levou em viagens longe, falou, onde é o teste, onde é a avaliação que você tem que ir? Eu te levo. Não tem problema, eu parava tudo que fazia e me levava. Minha mãe é a mesma coisa, sempre me apoiou, sempre buscou o melhor para realizar o meu sonho, o sonho deles, né? Que graças a Deus aconteceu. E minha mãe sempre falou, o sonho do meu filho era jogar uma 2ª divisão do Paulista, né? Até então era sub-20, era acabando de se tornar profissional. Minha mãe, não, meu sonho do meu filho é jogar uma 2 no Campeonato Paulista. Então Deus fez muito mais daquilo que eu imaginava. E falando um pouco da minha fé, eu me converti em 2016 e para mim que lá foi um divisor de águas, né? Foi onde mudou totalmente a minha mente quando eu conheci a Cristo. Então eu creio que a partir desse momento a minha carreira começou a deslanchar, começou as coisas a acontecer de uma tal maneira que eu não esperava. Até então, eu e minha esposa, na época, era minha namorada, minha noiva. A gente acabou se batizando no mesmo dia. E logo em seguida, assim, acho que em maio de 2017, a gente acabou casando. Aí tivemos a nossa primeira filha, que chama Cecília. E hoje temos o Matheus também, que é mexicano, né? É um mexicaninho, não é nem brasileiro, é mexicano. Acontece, gente. Mas pra mim, Cristo... Quer jogar? Gosta de bola? Vamos ver. Por enquanto tá na fase do carrinho do dinossauro. Mas... A minha fé foi o que creio que me ajudou a chegar até aqui. Então, tudo que eu faço hoje é para tentar glorificar a Deus da melhor maneira possível. É declarar o meu amor por Ele, é declarar o que Ele fez na minha vida. Porque sem Ele, eu creio que eu não
teria chegado até aqui. Eu creio dessa maneira, tem gente que crê de outra maneira e eu respeito totalmente. Mas os 2 pontos mais importantes na minha vida foi a base familiar e a minha espiritualidade, que é crer em Jesus, que faz todas as coisas. Mas eu agradeço muito aos meus pais pelo apoio, porque se não fosse eles, eu acho que... Pedir, acreditar, entregar na mão dele. Exatamente. Isso aí. Perfeito. Você falou sobre uma coisa, eu me que recordei. Eu estive na Argentina ano passado. E eu peguei um Uber com um rapaz que ele contando a história do filho dele, que ele queria muito jogar bola. E o menino tava jogando já tava bem encaminhado e tal, já tava na base de um dos times da cidade lá. Só que eles tinham... Eu vou contar essa história porque eu quero saber uma história sua. Ele disse que eles viajavam e dormiam dentro do carro. Sim. Porque eles não tinham como bancar tudo. Ele disse, ou eu banco a viagem, ou a gente viaja e eu dou alimentação pra ele e cuido dele em relação a isso, ou a gente cuida de um hotel. Mas por enquanto ele não tinha alojamento, não tinha onde ficar, e em muitas viagens a gente dormiu dentro do carro. E hoje o menino teve o primeiro salário dele já como contratado, e o menino disse que não queria que vendesse o carro. Porque nós chegamos muito longe, pequenininho. Passou muito tempo sendo a casa dele. Passou muito tempo sendo a casa deles. Legal. Eu queria saber de você se você tem uma história assim da sua base, algo que marcou a sua história enquanto jogador, né? Tipo, tem uma coisa que aconteceu comigo, talvez até com teu pai, uma história de vocês que marcou vocês no futebol, né? Uma história de vida de vocês que levou pro futebol. Olha, como... dificuldade, graças a Deus, a gente nunca passou. Meu pai e minha mãe sempre assim, tiveram umas condições boas de poder sustentar a casa, sustentar a família. Então, nunca passei dificuldade nenhuma. Mas a história que a gente tem é a Bzinha. Se você for perguntar a Bzinha no Campeonato Paulista, é uma das piores divisões que tem. E a gente passa muita sofrência, muita dificuldade. A gente morava numa... tipo um barracão mesmo, assim, de telha. Só não tinha laje, não tinha nada. E uma vez começou 2 horas da manhã a chover dentro e virou uma piscina, cara. O nosso quarto, molhando tudo, arrastando. E todo mundo arrastando a cama, jogando saco de lixo assim pra cima pra proteger o colchão. E no outro dia a gente tinha jogo. Então é algo que marca, algo que... Não sei, você acordar com... de superação. Não, cheio de água. Você tinha que ver, tinha uma cachoeira. A gente filmou na época, eu não tenho mais o vídeo, porque faz muitos anos. Foi em 2016 isso, na Santa Cruzense, na Bezinha. Mas isso me motivou, sabe? Esses momentos assim de dificuldade... creio que pro jogador em si é muito bom, porque te torna mais forte, torna, sabe? Reverte em superação. Exatamente, né? Superação. E faz você olhar para trás e dar valor no que você tem hoje. Fala, cara, eu passei tudo aquilo lá, tudo que eu tenho hoje, tenho que agradecer muito a Deus, porque foi um momento difícil, mas me tornou mais forte, me tornou mais resistente, sabe? Perseverante. Eu perseverava muito, eu sempre tive muita perseverança, sempre acreditei muito em Deus, sempre orei muito a Deus, até mesmo antes de me converter. Eu sempre orava muito, vai dar certo, vai acontecer, e graças a Deus aconteceu. Coisa linda. Pegando como mote agora a torcida, né? Eu queria saber de Miritão o que é que você está achando da torcida regatiana, da motivação que eles estão transmitindo. Qual a sua opinião sobre nossa torcida? Que eu me coloco sempre como representante deles, sou a torcedor de arquibancada, e eu queria saber da sua opinião enquanto o Mar Vermelho, que quando invade o Rio Pelé, não para de cantar 1 minuto. Cara, foi incrível o que fizeram ontem na partida. Perfeito. Foi maravilhoso, foi um momento assim muito importante pra gente, e peço pra eles, né, daquilo ali pra mais, porque você sente o calor, né, você sente a vibração da torcida quando tá do seu lado, quando tá te apoiando, cada momento ali é vibrando junto com você. Perfeito. Então aquilo incentiva os jogadores dentro de campo. Então eu peço para eles que a cada vez eles possam nos apoiar mais, independente do momento que a gente esteve. Então realmente faz a diferença, né? Faz a diferença, tanto para bom quanto para ruim. Perfeito. Às vezes as coisas não tá dando certo ali, aí a torcida começa a vaiar, começa a ficar... Perfeito. Então o jogador se sente mais ansioso, sente mais nervoso, aí começa às vezes uma coisa simples se torna uma coisa mais difícil. Eu acho que a maré tá virando. Eu até comentei com o produtor aqui, quando a gente chegou. Eu participo de alguns grupos de torcedores, Galo Te Amo, vários são os nomes de grupo de WhatsApp. E você começa a enxergar a mudança da ficha na cabeça do torcedor. Por que isso? Agora está diretamente ligado ao resultado, à entrega dos jogadores dentro de campo. Isso está acontecendo de uma forma maravilhosa. Leve isso para todo mundo lá. Isso está acontecendo de uma forma maravilhosa. Isso motiva. A torcida é o espelho do time em campo, entendeu? Isso está motivando a torcida torcida vai à sua causa. Ontem era um jogo que naturalmente teria um público menor, pela questão de horário, da logística do trabalhador que largou ali
18 horas, 18h30. Geralmente o pessoal chega em cima da hora. O juiz apitou, começou o jogo, ele ainda tá subindo, ainda tá chegando, estacionando o carro. É o horário de jogo que acontece. E aconteceu ontem, aconteceu. Mas, quando o jogo começou, você enxergava muita gente lá. Então, a entrega do torcedor enquanto a esse momento que a gente está vivendo agora, eu enxergo como muito positiva. E eu quero que você leve para a comissão técnica, para os jogadores, para os demais. Isso é total reflexo do que a gente está enxergando em campo. Isso está motivando, pode ter certeza. Ah, que bom. A gente fica feliz, como eu te falei. Eu sei que não é fácil, às vezes, para o torcedor, né, sair do trabalho 6h30, 7 horas da noite e ter que apoiar seu time, passar por um tantão de coisa no dia. Mas como eu te falei, reflete muito dentro de campo. Sim. Porque às vezes, como eu te falei, começa a vaiar, começa a pegar no pé. Queira ou não, o jogador, se ele fica mais acanhado, ele fica com medo, é onde ele começa a errar mais. Mas ontem a gente teve um exemplo muito, muito importante, muito bom a favor, né? Isso. Torcida apoiando ali o tempo todo, cada Sofreu carrinho. Gol e mesmo assim continuaram cantando, continuaram apoiando. E aquilo é ali, fundamental, né? E a gente manteve a mesma postura, não ficou ansioso para tentar fazer o gol logo. Por quê? Porque a torcida estava com a gente, estava nos apoiando, estava ali vibrando com a gente. E logo em seguida a gente fez o gol. Aí... Exato. Isso é muito bom de escutar, né? Maritão, além de você ter um mexicaninho, você passou quanto tempo no Pumas? 2 anos e quase 5 meses. Assim, a diferença, logicamente, né? Como a gente já contou aqui um pouquinho da sua história, já veio. Foi o primeiro que você jogou fora do Brasil? Foi o primeiro. Foi o primeiro. Mas me diga aí, como foi o impacto, assim, tipo, a torcida fora do Brasil, o futebol fora do Brasil? Você sentiu muito essa diferença quando você veio pra cá? Quando eu voltei? Ou quando eu fui? Foi, que você chegou lá e você passou esses 2 momentos, anos. né? Quando esses foi 2 momentos e quando voltou o retorno. O lá é incrível, quando eu cheguei assim, lá todo jogo é 50, 40 mil pessoas no estádio. Eles são fanáticos, são gigantes, são totalmente fanáticos também. Aqui nem que a gente queira, a gente consegue. Cada capacidade, né? Mas foi algo que me surpreendeu bastante. Eu não conhecia tanto futebol mexicano, mas já tinha ouvido falar de Chivas, do Pumas, do América, que quando jogava Libertadores, né? Então, quando chega a proposta pra mim, eu falo, cara, vou viver essa experiência. Sempre quis viver essa experiência fora do país. Conversei com a minha esposa, a gente aceitou. E foi uma experiência incrível, velho. A gente conversa às vezes entre a gente assim e fala, não queria ter voltado. Por nós a gente tava morando há uns 5, 6 anos, porque é muito bom, é um país muito bom, é muito parecido com o Brasil. É muito aconchegante, pessoal muito receptivo, sabe? E nos receberam muito bem, cara. A rotina de treino é basicamente era de manhã, é praticamente igual, mesmo horário, 2 horas de treino, 3 chega sempre antes, mas sempre pela manhã lá. Tá, mas assim, como você falou, né? O público é muito maior, pelos estádios serem gigantescos. Muito maior. Aí você identificou logo essa diferença, né? Mas em questão de estrutura de CT, entrega, como os treinos mesmo, como cabeça de si. Como que funciona? Cara, do CT do Pumas, as instalações eram muito boas, porque o Pumas é um dos times considerados grande do México, então e fica na cidade do México, que é a capital. Então é parecido muito com o que a gente tem aqui no Brasil, que é o São Paulo, o Corinthians, o Palmeiras e o Santos. Então tem 3 times grandes na capital. Então a estrutura é muito boa, questão de trabalho muito boa, sempre ofereceram muitas... Aqui só tem um time grande na capital. Por isso que ele não notou. Mas foi uma experiência muito boa, assim, a condição de trabalho que eles nos davam era muito boa, sempre da melhor possível. Lá também o clube era patrocinado pela Nike, então facilitava até mesmo material de trabalho. A gente sempre ganhava chuteira quando queria, sempre... Então foi um momento muito importante, uma experiência muito boa para mim, esportivamente falando, profissionalmente. E... tenho o Pumas com muito carinho no meu coração, porque foi algo que mudou a minha vida, né? Foi algo que mudou a história da minha família, assim. Foi realmente um divisor de água, tanto financeiro quanto profissionalmente falando. Me jogou além pro mercado, sabe? Te projetou, né? Me projetou pro mercado. Te projetou pro mercado. E a estrutura do CT, do Ninho do Galo, quando você conheceu? Porque quando eu... Vou voltar lá pra minha apresentação com o Meritão. Eu perguntei, quando te disseram, Meritão, é CRB... Logicamente que você foi pesquisar, conhecer a história do time, conhecer a cidade. O que passou pra você? O que passou pela tua cabeça e quando você chegou na estrutura do CRB? O que você viu? Todo jogador, quando recebe uma proposta, a primeira coisa que ele faz é pesquisar sobre o clube. Google, hoje Instagram, vocês postam muita coisa do clube, do CT. Perfeito. E é um CT muito incrível, vai ter uma estrutura muito boa de 4 ou 5 campos, né? E eu creio que subindo para a Série A eles vão melhorar muito mais ainda a estrutura, mas a gente está agradecendo a Deus porque eu cheguei agora e o pessoal fala, pô, estão melhorando muita coisa, já melhoraram muita coisa, a academia já melhorou. Né? Acho que tudo é um processo de evolução, então eu creio que aí a gente conseguir um acesso, se Deus quiser,
O clube vai melhorar muito mais as suas Com certeza. instalações e não tem nada do que reclamar não. Até Está agora... diretamente ligado a números, né? A Você números, subir pra uma Série A, exatamente. você tem uma arrecadação maior, você tem Também. uma capacidade maior de investimento, você tem... Está diretamente ligado. Uma vez isso acontecendo, pode ter Exatamente. certeza que essa estrutura Mas até agora melhora. não tem nada do que reclamar. Tudo perfeito, tudo maravilhoso. Condição de trabalho excelente também. Pois é. Agora, vamos falar daquele momento. O gol do título. Que não é o primeiro gol de título que você faz, né? Já é o segundo. Já é o segundo. Conte pra gente a sua primeira experiência e agora a sua segunda experiência dando um presente pra torcida. Porque, rapaz, a gente tava até comentando que a Teste gente... pá cardíaco. Eu digo, Tá Meritão, maluco. você se recorda no primeiro jogo da... Não foi em Penedo. Eu disse, Meritão, o gol... Do 180? Da camisa 180? o gol lá da final vai ser teu. Amém. Aí você disse, E na final... aconteceu. Estava eu, você e Danielzinho. Aí disse, vai ser do Aham. Meritão. Ainda foi o Danielzinho que falou. Ele disse, o da final é dele. Aí ele disse exatamente isso. Glória a Deus. Glória esse gol. a Deus. E aí, o que que acontece? O gol foi do homem. Amém. Conte pra gente da tua experiência, né? Como é que foi a experiência? Como é que é dar um presente desse pra uma torcida gigante? Cara, o ano passado eu tive essa experiência com o Criciúma, né? A gente tava... Foi com 3 minutos de jogo ainda, fui infeliz em acertar um chute de fora da área, assim, e foi o gol do título, né? Então foi um momento muito marcante pra mim ali, a torcida invadiu o estádio depois ali pra comemorar o título. Nossa, ficou uma loucura, fiquei uns 40, 50 minutos só tirando foto. Os caras, esse é o cara do gol do título, esse é o cara do gol do título, Cara não do sei gol o do quê. título, é isso mesmo. Com 3 minutos. Aqui o sofrimento foi Pra maior. você ver como lá foi, Então, lá foi o começo do jogo, e aqui foi o final do jogo. Então pra você ver como que é as coisas, né? Então, pra mim foi um momento marcante na minha vida, com certeza. Entrar pra história de um clube não é fácil. E agora entrar pra história de 2 clubes fazendo Exato. 2 anos consecutivos o gol da final. Então, pra mim é uma experiência incrível, uma expectativa maravilhosa que eu creio na minha vida. Vou ficar marcado, né? Com Isso certeza, mesmo. já está. Por mais que Você seja está marcado. uma coisa mínima, mas pra Não, nós... mínima. Não, Não, assim, pelo amor de Deus. vamos lá. Torcedor, escuta a palavra deste homem. Foi uma coisa mínima. O gol do título, De um tetracampeonato que não acontecia há Tetracampeonato. muito tempo. Que O não- último sendo na década de 70. você tá entendendo isso? Que não foi nada mínimo? A sensação que a gente teve... Eu repito isso, eu passei mal naquela partida. Enquanto tava todo mundo comemorando, quando você subiu ali... Subiu pra comemorar. Tava e todo dentro mundo- do campo, não? Eu tava louco, enlouquecida ali. Subiu o mascote de um lado, eu fui pro outro. Foi um labafero. Eu, literalmente, eu passei mal ali. Parei de respirar. Eu digo, acabou. Acabou. E tava tudo acontecendo em um silêncio no entorno, assim. E foi muita sofrência, né? Foi difícil, amigo. Não, não foi difícil. fácil, Aí não, me pra chega quem o homem vê. agora pra dizer que foi uma coisa mínima. Rapaz, você tem noção Mínima do assim, tamanho? né? Mude de pensamento agora. Acabe Mude com isso. agora. Você tem noção do que... por isso que eu tô falando dessa palavra, do presente que você Sim, deu, sim. sabe? Mas... tava lá pra fazer isso. Mas você fez... Mas foi no teu pé que aconteceu. É que às vezes a gente Entendesse? não mensura o tamanho cabeça. da cabeça, né? Não mensura o tamanho da importância, né? De um gol. Mas você Pegando a gigante. história, É gigante. Né? pegando a história, abre uma possibilidade, abre uma brecha de um pentacampeonato que não tem na história do futebol alagoano. É. Não tem. Pô, seria importante, hein? Não tem. Quem Ano que sabe vem. o ano Estamos que vem. pensando aí pro ano Exato. que vem. já. Quem sabe pro ano que vem aí. Exatamente. É isso mesmo. Pensou mais um gol do título? Aí eu Isso. vou ter que pedir música Você vai fantástica. ter que falar de novo, conversar com o Danielzinho lá, antes, Danielzinho, vamos- né? Refaz aquela É. cena, né? Ele agradece a Deus e vamos É, embora. Vamos lá, vamos pra cima. Agora vamos lá, Militão. Temos mensagens dos seus companheiros de trabalho, né? Através de vídeo que mandaram pra você aqui Sim. agora. Vamos assistir. Vamos lá? Bora. Nossa, surpresa isso aí, hein? Fala, Mirita. Tô passando aqui pra te mandar um abraço, irmão. É uma honra jogar do seu lado. Ainda mais poder dar uma assistência numa final, né, de Alagoano tão importante pra gente. Tamo junto, irmão. É nóis. Grande abraço. Fala, Meritão, beleza? Aqui é o Bardi, né? Tá falando. Falar que você é um cara sensacional, dentro e fora das 4 linhas. Então, que Deus te abençoe sempre, meu irmão. Você é craque de bola e tamo junto. Alô, Igor Meritão. É um prazer, cara, ter conhecido você como um grande profissional, como um grande homem, como um grande pai de família e como um grande jogador também. Parabéns por você estar marcando história no CRB, ter sido tetracampeão alagoano. E é uma honra ter você como profissional, como jogador, como pai de família. E continue assim, honrando essa gloriosa camisa da nação regatiana. Parabéns
e é um prazer ter você no nosso convívio. Fala, Meri. Tudo bem, meu parceiro? Mais conhecido como o cara do gol do título do Tetra, do Galo. O Meritão, cara, além de ser um cara muito profissional, dentro e fora de campo, eu conheço ele há pouco tempo, digamos, né, desde o começo do ano, mas a gente desenvolveu uma amizade legal, uma parceria legal. Um exemplo aí para a garotada também, tem uma carreira muito bonita e para mim é uma honra estar podendo ter ele no elenco, no grupo com a gente e estar podendo dividir os gramados com ele. Então, é um cara muito família também, eu sei que ele é um cara muito religioso e isso é muito importante para nós, ele transmite isso para nós também e dentro e fora de campo isso é muito importante. Parceria demais, fechamento, eu gosto de uma resenha também, isso é bom. Beleza, Meri? Tamo junto, meu irmão. Abraço, Deus abençoe sempre você e sua família. Ah, que legal, velho. Pegar de surpresa, Né? não imaginava, não. É legal, né, escutar? Bem demais, tá louco. Pegando esse gancho de... Não, pode falar. É só porque a gente tava aqui falando do gol e do final, e a gente tem que falar que temos que dar aqui os créditos a Henry também. Exato. Henry fez parte desse momento, né? Toda vez que eu vejo, eu digo, Henry fez. Às vezes o pessoal só lembra do gol, né? Só lembra do gol, mas aquela bola que. Certo, viu o Meritão lá e eu digo, toma! Cara, e foi uma bola muito difícil, velho. Se você analisar taticamente ali mesmo, tem um cara meio que fechando o passe dele e ele consegue achar essa uma bola assim que, cara, muito difícil, velho. Henry encontrou uma brecha, ele viu o gol e mandou. Pegando a deixa de Matheus, tratando de base, queria saber do Meritão agora. Qual a importância dessa questão de uma base forte, dessa garotada que está subindo aí, subindo com qualidade? Qual a importância dessa base que o CRB vem criando nesse passado recente? Cara, o nosso grupo, o nosso elenco é um grupo bem jovem, né? Tem bastante jogadores da base, então tudo que a gente faz é tentar agregar o máximo de experiência possível que a gente já teve. Não que a gente é melhor que ninguém, mas a gente tenta ajudar o máximo possível eles, a gente conversa bastante. Caliel, Darlisson, tem muito Rodriguinho, que se eu for lembrar de todos, como é muitos. E subiram com qualidade, né? Muita qualidade. Eu brinco com eles, se eu tivesse a idade de vocês jogando uma Série B com 20 anos, 21 anos, desse jeito, a qualidade que vocês têm, eu tava na seleção brasileira hoje. Esse desempenho muito. Qualidade eu com 20 anos eu tava jogando, acho que é uma Bzinha, sub-20 ainda, não tinha nem... Eu não sabia nem que era domínio oriental, não sabia nem que era passe entre linhas, aí você pega os meninos voando na Série B, Perfeito. Uma sequência. Quando entra com qualidade. Entra com qualidade. O Caliel achou um passe ontem pra você ver perfeito pro gol, pra fazer o gol. Sim. E você vê a qualidade que o Caliel tem, o Darlisson. São jogadores que têm muito potencial. E eu falo pra eles, vocês são um time grande, cara. Vocês se dedicar certinho, trabalhar certinho, ter o profissionalismo certinho, vocês vão chegar longe, cara. Porque vocês têm muita qualidade. Como essa sua amizade com o Caliel? O Caliel, eu chamo ele de Tony Cross do CRB, né? Que tem uma batida com as duas pernas, ambidestro, e muita qualidade. Eu falo pra ele, mano, se dedica. Mini craque. Mini craque, eu falo de mini craque. Se dedica porque você tem muito potencial. Não só ele, como eu tava comentando agora, muitos jogadores ali, Baranha também, que às vezes não tá tendo uma oportunidade nesse momento, mas tem muita qualidade também, tem muito jogador. CRB, como eu falei, é um grupo jovem. Fábio também, né? Porque Fábio, goleiro. Tem o Pablo também. Sim. Tem muito. Se eu for lembrar de todos aqui, é muito jovem. O nosso elenco é jovem. O mais velho, o mais experiente tem 33 anos, né? E o ano passado eu joguei num elenco que era o segundo mais velho do Brasileirão. Tipo, 37, 38, 35, 34, e aí vai. E hoje não, tenho a oportunidade de ser um dos mais experientes. Tá? Não que eu seja tanto experiente. Com licença. Não que eu seja velho já, né, gente? Tenho 30 anos ainda, pelo amor de Deus. Se Deus quiser, uns 6, 7 anos aí. Mas eu tento agregar o máximo possível. Tem que ter qualidade. Tento agregar o máximo possível na vida deles. A gente falando assim, né? Falando da base, dos meninos que não são mais da base, né, mas vieram da base do CRB, estão aí fazendo. Agora me fale, trabalhar, dividir campo, Danielzinho e GG. Quem são esses caras? Honra, quem são esses caras na vida de Meritão hoje no CRB? Genaldinho e Kaká. Brinca lá, Genaldinho e Kaká. Opa! GG, não, que qualidade. Eu falo pro Danielzinho, eu posso jogar uma pedra pra ele que ele domina a bola. E o GG também, sem comentário. Tem me ajudado muito. Por mais que a gente tava comentando aquela hora de ser o único volante do time, mas são dois... Esse assunto vem à tona aqui São dois caras que se entregam muito, cara. São caras que complementando, me ajudando bastante. Como você complementa também. Exato. Na criação. Eu acho que a gente se encaixou ali, a gente tá um completando o outro ali. A gente tem conversado bastante ali durante os treinamentos pra tentar... Meritão, você já soltou aqui mais 7 anos.
Qual é a expectativa agora para 2025? Quais são os planos do Meritão daqui para frente? Tá pensando em quê? Eu não sei, porque eu entrego tudo na mão de Deus. Eu falo, Senhor, seja feito tua vontade, se tiver que ficar, se tiver que ir embora. Eu falo sempre assim com a minha esposa, né? Entregar na mão do Senhor, orar e ver que Deus... Viver o dia após dia, sabe? Porque é isso, trabalhar, entregar, para não ficar ansioso. Porque a gente às vezes fica ansioso, começa a atrapalhar, sabe? As coisas. Às vezes parece expectativa. Pô, tem uma situação ali, tem outra situação aqui. O cara começa a ficar criando expectativa. E isso, queira não, atrapalha o atleta. O que é legal de você falar isso é que foca no momento, né? Focar no momento. Tá concentrado no momento. Que momento. E que momento. E o desejo do meu coração nesse momento é ter um acesso para a Série A, porque seria o primeiro e a gente entraria para a história do clube também como o primeiro acesso. Então, eu creio que o objetivo dos atletas, do grupo, é o acesso. Mais do que tudo é o acesso. A mesma fala de alemão, a mesma fala de Meritão. É o acesso. Eu acho que o sentimento é esse. Por isso que eu vejo que a gente está... Vocês veem fora a entrega que a gente está dentro do campo. Sim, com certeza. E eu espero que continue até o final do campeonato. Olha aí, a gente falou de base, falou de entrega, falou de qualidade e agora eu vou chamar um intervalo, porque tem um comercial que eu gosto sempre de chamar por aqui, a Escolinha Ninho de Craques, os nossos pequenos, os nossos futuros craques do CRB. Escolinha Ninho de Craques, um verdadeiro regatiano começa aqui. Turmas de 6 a 15 anos, entre em contato, 996850067, matrículas abertas. Ninho de Craques, a escolinha oficial do Clube de Regatas Brasil. Olha aí, que lindo, os nossos craques, os nossos futuros craques, Ninho de Craques. Falando em craques, eu queria aproveitar esse gancho, né? Temos aí ex-atletas trabalhando com a gente no Ninho de Craques hoje também, né? Trabalhando, passando experiência pra essa meninada. Mas eu queria falar de Barroca. CRB de Barroca hoje, né? Falamos tanto, né? Eu estou barrocado. Barrocado? Estamos todos barrocados. Esse eu não tinha ouvido não, hein? Hoje o CRB hoje é citado pela imprensa assim, né? O CRB de Barroca. Com a chegada do Barroca, você se destacou um pouco mais ainda. O que é que você acha que isso se deve a quê, Meritão? Você acha que o perfil do professor se encaixou muito com o teu jeito de jogar? Como é que foi? Pode ser também, mas dando um adendo aqui também sobre o Humberto também, né? Que foi que montou praticamente o nosso elenco. Um excelente profissional, nos ajudou muito. Infelizmente, eu creio que naquele momento o nosso coletivo não vinha se encaixando, então as peças individuais não vinham se sobressaindo. Acho que por isso também a gente teve dificuldade, mas com a chegada do Barroca, creio que alguns ajustes, como é um treinador experiente, já teve em vários clubes aí do Brasil, vem nos ajudando bastante, tentou o máximo possível trazer confiança pra gente. Creio que também um pouco do trabalho dele, assim, do profissionalismo dele, nos ajudou bastante. A parte tática também, creio que me ajudou a sobressair um pouquinho, né? Como eu falei, com a ajuda do Danielzinho, do GG ali, são jogadores de muita mobilidade, de muita qualidade. Pra mim, meio que dividiu assim, um pouco de responsabilidade, às vezes de ter que ficar só correndo sozinho, às vezes. Então a gente começou a entender que o grupo, às vezes, é mais importante do que o individualismo. Não que o pessoal, tô falando que o pessoal é individual, mas que aí a gente começou a se entender que, junto nós somos mais fortes. Vamos abraçar a ideia do professor, que tem ideias boas, que vai nos agregar, e creio que foi isso, cara. É o chamado encaixe, né? O encaixe, encaixou, o coletivo começou a sobressair, as peças individuais aí você vê, cada hora um tá sendo destaque do time, uma hora o GG, uma hora o Danielzinho, uma hora o atacante, uma hora o lateral, uma hora o goleiro, uma hora a zaga. Então, o time em si, quando entendeu que junto nós somos mais fortes, e realmente a gente tá junto, a gente tá com o mesmo pensamento, o mesmo objetivo, cara, vamos lutar um pelo outro, cara, que junto nós vamos conseguir os nossos objetivos. Isso é muito importante, até porque eu acho que é daí que vem o fundamento da palavra time, né? Time, exatamente. Um time. E se o time não funciona como time, exatamente, aí eu vou pra redundância, não funciona. Né? Se não funciona como time, se não tiver ali todo mundo junto... O coletivo, né, funcionando. Não funciona, porque o futebol, com 11 jogadores de cada lado... Né? É um coletivo, é um esporte coletivo. Então você acredita que foi... o Barroca trouxe essa confiança, essa experiência de reacendeu essa chama. Falou, vocês são bons, velho. Juntos vocês vão conseguir, vamos lá, tô com vocês. Sejam felizes, joga futebol, apenas isso. Então abraça minhas ideias, abraça minha causa aqui, que a gente vai sair dessa. Boa. E você vê o que a gente teve. Acho que a gente tem uma derrota só com ele, né? Se eu não me engano.
Foi só contra isso, o Atlético produção. Paranaense. Foi contra o Atlético exato, Paranaense. Foi a única derrota e o time segue em evolução. Porque a gente tem visto que se a gente abraçar a ideia do professor, a gente vai chegar mais longe. Coisa boa. Vamos tratar agora um pouco da história do clube. Aproveita essa oportunidade para mandar um abraço para Saulo Guimarães, nosso capitão da equipe de resgate histórico, né? Um cara sensacional, um parceiro de trabalho, né? Eu vou lá atrás agora, Meritão, vou para a década de 10, final da década de 10, década de 20, e eu trago um nome de Mário Gomes de Barros, o Marão, o volante mordedor, pitbull, onde a missão era essa, né? A missão era marcar, a missão... Antes da evolução do futebol, Sim, a missão era mais o primeiro volante. O primeiro volante era a proteção de zaga, e ele assumia esse Exatamente. papel, tá nos registros, ele assumia esse papel, trazendo mais um passado recente, década de 70, a gente tem Roberto Menezes, já com um perfil mais seu, porque em alguns momentos o professor utilizava ele como meia de criação também, pela capacidade que ele tinha de criar. Ele era... Sim. volante, ele era primeiro volante, se destacou nacionalmente, saindo em revistas, recebendo premiações, né? Tem quem diga que ele é um dos melhores que passou pelo CRB, né? E tem relatos na nossa história que ele é um dos melhores que passou por aqui. Trazendo um passado agora um tanto que mais recente e pegando a deixa do gol em final, né? A gente tem um título que há quase 10 anos não vinha, em 2012, onde Vanderlei, com o passe de Aloysio Chulapa, fez o gol da final da gente do título de 2012. A gente tem 13, o primeiro volante fazendo gol, que é o Everton Luiz, está jogando ainda hoje. Everton Luiz faz um gol no primeiro jogo da final de 2013, trazendo mais para perto da gente. A gente não tem como deixar de falar de Neto Baiano, artilheiro de 3 finais consecutivas, deixando sua marca em 3 finais consecutivas. E sem falar da irreverência, né? Da provocação, de um cara leve, de brincadeira, da rivalidade que ele criava de uma forma saudável e que era muito bacana pro torcedor. Ele tinha essa cara da torcida, E não tem como não falar, trazendo, não esquecendo, tem o Olívio também, sem ser gol, mas a título de volante pitbull, eu não posso deixar de falar de Olívio também, inclusive, e não posso esquecer de Anselmo Ramon, né? Que em 4 finais deixou sua marca em 3 delas, né? Aí assim, e agora Meritão, que nos deu esse presente maravilhoso, né? Esse tetracampeonato. Agora eu trago um pensamento, aquilo que a gente vinha conversando aqui antes de começar. É um pensamento muito meu, retrógrado, digamos, né? O CRB sempre teve essa característica de volante marcador, volante pitbull, primeiro volante protegendo a zaga, né? Mas eu evoluí. Eu tenho que agradecer o Meritão por ter atacado o espaço vazio e ter marcado esse gol e nos dado esse presente tão importante para a nossa história, que foi esse tetracampeonato. Muito obrigado, Meritão, por isso. Eu que agradeço, eu fico muito feliz, velho. Como eu falei, vai ficar marcado na minha vida, na vida da minha família. Na nossa, né? Com certeza, quando eu estiver parando ali na minha casa, vai ter um quadro desse momento, vai ter vídeo, vai ter tudo ali para ficar recordado pro resto da minha vida, velho. Porque é um momento especial. Qual a idade do mexicano? Idade e nome? Do meu filho? Sim. Vai fazer 3 anos, Mateu tem 2 e 7 agora, chama Mateu. Mateu. Minha filha chama Cecília e minha esposa chama Amanda. A filha mais velha? Mais velha, tem 8 anos, vai fazer 8 aninhos também. Coisa linda, tem que guardar isso pra mostrar o que o papai fez. É benção, não. Vai tudo pro quadro isso aí, vai ficar na parede, eternizado. Coisa linda. Eita, obrigado por isso. Não, eu que agradeço. A gente tá partindo aqui já pros nossos minutos finais, mas, ô Meritão, expectativa pro nosso próxima partida aí, nosso segundo jogo de volta. CRB e Santos em casa, a gente vai receber o peixe aqui. Me diga aí você. É uma frasinha que estão usando que é muito bacana, que é em casa a gente resolve. Essa frase tem que pegar, Tem que pegar, Essa frase tem que pegar, porque a gente depende disso. Tanto na Série B como agora. Em casa a gente resolve. A torcida abraçando a causa, em casa a gente resolve. Exatamente. Parece que não, mas esse respeito, como o Felipe, o nosso auxiliar, fala, desportivo, é muito importante, né? Que se a gente for pegar, acho que 2014, 2015, quando era o Atlético Mineiro na Libertadores, o pessoal falava, caiu no 8, tá morto. Então, queira ou não, o adversário, quando começa a criar isso na sua cabeça, pô, lá vai ser difícil. O Botafogo de 2023, 2024, pô, caiu no tapetinho, já era. E agora caiu no Rei Pelé. Tem que pegar essa frase. É isso aí, tem que pegar para criar esse respeito esportivo, sabe? Exato. Porque é muito importante, as equipes vêm com um olhar diferente, com um respeito diferente. Então, eu creio que as equipes, a partir desses momentos agora,
vai começar a olhar pra gente com um olhar diferente. Fala, pô, é muito difícil, o CRB é um time chato, como já tem falado na entrevista, o Guto ontem, vi uma entrevista dele falando muito bem do nosso time. A gente sabe que foi um jogo bonito, um jogo difícil. Foi. E agora, falando do Santos, né? Franco. Aberto. Falando do Santos, não vai ser um jogo fácil. Sabemos da qualidade da equipe, tamanho da equipe do Santos, nunca vai ser fácil. Mas a gente está preparado, assim como a gente demonstrou no primeiro jogo. O Barroca, ele tem esse feeling de poder ler a equipe adversária, de poder ajustar os nossos acertos, os nossos erros. Então a gente vai se acertar o máximo possível para fazer um ótimo jogo e, se Deus quiser, sair com essa classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Boa! Olha aí, tá gostando do nosso papo? Então ative notificações, siga o canal se você ainda não é seguidor. Se você já é, mande o link aí pra todo mundo. Vamos hypar esse negócio, manda pra todo mundo. Corre, comenta, fala da cabeça grande do Cabeça, comenta lá. Um bocado de coisa, que tu visse coisa que ele trouxe da década de 10, menino. Mas olha, participa mesmo, tá? Participa aqui com a gente. O CRBcast tá só voltando, né? Tá começando. Comenta aí embaixo, deixa aí quem são os próximos convidados que você quer ver aqui, bater esse papo, qual é a pergunta que você queria que a gente soltasse por aqui. Fique com a gente, não sai daí. Agora, Meritão, chegou aquele momento, tá? Que momento é De esse? frente com a Fala Nação. Ó, não pode pensar muito. Tá. Ping-pong. Rapaz. Bate pronto, o nome disso. Vou tentar. Um volante brasileiro que você se inspira. Felipe Melo. Volante europeu. Busquets. Jogo inesquecível. Rapaz. Não te preocupa, Contra Meritão. o Asa. Eu deixo. Contra o Asa. Afinal, contra o Asa. O adversário mais difícil que você já enfrentou. Acho que o Atlético Mineiro. Quando o Meritão não tá jogando bola, tá fazendo o quê? Com a família pra praia, porque essas praias aqui é maravilhosas. Não é? Vou quebrar o protocolo. Meritão chegou aqui em Maceió, tava tendo o Festival do Verão em Maceió. Esse homem chegou aqui e disse, minha filha, é sempre daquele jeito a praia? Rapaz, eu disse, não, Meritão, tava calma. cheio de gente, não conseguia nem andar. Eu digo, Meritão, calma. Ele disse, eu botei o menino na bicicleta, tava com medo dele ser atropelado pelas pessoas. Eu digo, Mas calma. eu digo, tava lotado, cara. No dia que o Meritão chegou aqui, era o último dia do Festival do Verão que tava tendo na cidade. Então a cidade estava em polvorosa, a praia tava cheia. Nossas praias são maravilhosas. Eu tava tendo evento na cidade, mas agora sim. Né? Agora tá podendo curtir direitinho, né? Agora tá top. Qual que é aquela música que não sai da playlist do Meritão? Sempre uns louvores, né? Ele, tem muitas. Eu só escuto louvor, então tem muitas que eu gosto, assim. Tem alguma comida que você tem sempre aquele costume, como sempre isso aqui antes de um jogo? Arroz e feijão. Agora, se você não fosse jogador, seria o quê? Não faço ideia. Não faço ideia. Nunca pensou em ser outra coisa? Nunca pensei. Muito bom. Um sonho que o Meritão ainda não realizou? Jogar na Europa. Eita. Uma palavra que te define em campo. Em campo? Solidário. E uma palavra que te define fora de campo? Amigo. A camisa branca ou a camisa vermelha do CRB? A vermelha. É linda. Foi ligeiro. A vermelha. Agora, gol de cabeça ou anular o atacante adversário? Gol de cabeça, claro. Ainda mais se for da final. Em final. Gostou do papo, Meritão? Muito bom. Então seja sempre muito bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço pelo convite. Foi uma oportunidade que vocês me deram aí de contar um pouquinho da minha história. Fico muito feliz. Mandar um abraço pro torcedor que tá nos acompanhando aí também. Mandar um abraço para todos os meus companheiros de clube aí, pro staff, os fisioterapeutas aí, João. Eles falaram, se eu não falasse o nome deles. Bruno, sentimos que houve teve se eu não falar, João, Bruno, Thiaguinho. A equipe da fisioterapia? Betinho, Ivers. uma pré-temporada aí, né? Cajuru. Já eu falo sobre isso. Todos os nossos queridos maravilhosos. Falaram que ia me ligar, mas não me ligaram. Gente, tá tudo bem, tá? Vou mandar um abraço pra eles aí, porque eu gosto muito deles, cara. É muito... Como não gostar, Nossa, né? Nosso time, isso, cara. o nosso time fora de campo é maravilhoso. Eu falo pra eles que é uma das melhores fisioterapias que eu já trabalhei. Assim, é muito engraçado, você tem que estar lá pra acompanhar. Tenho mais um comercial aqui pra você, tá? O nosso sócio Galo Fiel tem um super recado pra você também. Seja sócio do CRB e viva essa paixão de perto. Acesse o site e faça parte do Galo. Olha só, gente, causamos aqui um tilt. Meritão ficou aqui me olhando e disse, quero trocar a partida.
Olha, existem jogos difíceis, mas não existem jogos impossíveis pra esse homem aqui. Quer dizer que teve um outro jogo muito difícil? O mais difícil foi contra o Barcelona. Olha aí que chique, A cara. gente tomou... Com Tava licença. 10 minutos, tava 4x0 pros caras. Você é louco. Não tinha como marcar, não. Inesquecível. Inesquecível também. Experiência incrível. Tic-tac maluco, né? Você é doido. Tive o prazer de jogar contra o Busquets, né? Que é um dos caras que eu mais gosto, assim. Também gostava muito do Xavi, Iniesta, que... eu sempre olho os caras da minha posição, né? Sim, Então é um dos caras mais... Então, como esquecer o dia que você jogou contra um cara que você se espelhou, né? Um cara que, né? Com certeza. Tudo bem, Meritão, eu deixo. Vamos lá, agora sem muita conversa. Eu sei que o entrevistado é Meritão, mas solta esse vídeo aí. Opa! Oxe, isso? o que é isso? O que é isso? Achei que era o Caliel aqui. Por favor. O craque do jogo tem que engraxar a chuteira dele. Levou a bola embora. 3 gols na final tem que levar, né? Que Lucas isso, Ramírez, desculpa mais uma vez trazer esse assunto à tona, mas está na hora de voltar. Eu sei que teve uma pandemia nesse meio termo. Vamos organizar, conte comigo. Tô aposentado, muitas dores. Já parou, já. Já parei. Não vai ser um problema para o seu time, né? Ou quem sabe, ou quem sabe uma matéria junto com o pessoal da fisioterapia para cuidar né? Fazer uma matéria extra aí, né? Para cuidar do cabeça lá, para eu apresentar como é a rotina da fisioterapia, Tá já certo. cuidando do meu joelho, já cuidando da minha... lesão de craque, pô, é pubalgia o nome. Pubalgia. Pronto, e me incomoda que você não tem Sério? noção. Tá me mentindo, Pelo incomoda. amor de Deus. É papo de jogador para jogador aqui, dá Ah, licença. tá, desculpa. Pois é isso. É o recado que eu queria deixar. Ramírez, conte com o Pagode do Galo, vamos organizar o Campeonato do Sócio. Estou à sua disposição. Vamos embora. Vamos embora, Meritão. Ó, muito obrigada pela sua visita. Obrigada por ter aceito o convite, ter vindo aqui. A gente tá gravando agora, final de tarde e noite, né? Já é noite que a gente tá aqui gravando hoje. Mas muito obrigada pela sua vinda. É um prazer enorme estar recebendo você aqui. Eu queria só que agora que você fique à vontade, que o microfone é seu. Eu que agradeço, o prazer é todo meu. Agradeço pelo convite, pela oportunidade, né? Obrigado por tudo aí que vocês têm feito, pelo carinho. Obrigado aí pelo torcedor também. Tenho recebido inúmeras mensagens. Mandar um beijo para minha esposa também, para os meus pais, que certamente vai assistir. Mas obrigado por dar esse espaço aí, esse tempinho para poder contar um pouquinho da minha história. Obrigado ao pessoal aí também pelo carinho. E... Aproveitando o momento, domingo, Dia das Mães, deixe seu recado. Pô, verdade. pra mamãe. Deixar um abraço para minha mãe aí, para minha esposa também, que é mãe. Então, amo muito elas. As mulheres mais importantes da minha vida aí. Um beijão para vocês. Então, seguinte, agradecer. Eu acho que todo torcedor queria fazer isso que eu vou fazer agora. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado mesmo, de coração, Bênção demais. por esse tetracampeonato, por esse gol nos acréscimos. Né? Aproveito a oportunidade também para mandar um beijão para minha mãe, para minha esposa, as mães que fazem parte da minha vida também. E vamos embora, vamos por mais. Vamos Amém, por se mais. Deus quiser. Isso aí, vamos embora, vamos mais. Cheiro manhinha também pra tu. Gente, muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia até aqui. Esse foi mais um episódio do CRBcast, agora com o homem, com o Meritão aqui do lado da gente. Participe e sempre, tá? Ativa aí o seu sininho, deixa principalmente seu comentário aí embaixo, eu quero saber de você, quem que você quer que venha pra cá. Ó, muito obrigada, tchau e até a próxima. Vamos embora.